Sessão Chorumão. Bem-vindos à Sessão Chorumão, onde o filme só tem tesão. Pera aí um momento. Por alguma razão a nossa câmera hoje vai ficar inclinada o tempo todo. Eu acho que a gente descobre uma explicação daqui a pouco. O filme de hoje é baseado em um livro escrito por Lafayette Ronald Hubbard, aquele que é conhecido como fundador da Cientologia. Estamos lidando aqui com o criador da religião de Tom Cruise. Esse livro teve apoio total da Igreja da Cientologia, que instruía seus seguidores a comprar o máximo possível de cópias do livro e terminava também distribuindo aos seus seguidores, para tentar dar a impressão que é o livro mais vendido do país, para aparecer naquela lista dos best-sellers de New York Times. O livro conta a história de como a Terra foi subjugada por uma raça de ETs chamada Psychlos que domina a Terra há mais de 1000 anos, e a humanidade se reverteu à Era Pré-Histórica, onde eles devem dar um jeito de conseguir sobreviver em meio a uma Terra pós-apocalíptica. John Travolta, que era membro da Cientologia desde 1975, resolveu tomar as rédeas em conseguir adaptar o livro para as telonas, mas ele tinha dificuldade de conseguir financiadores, já que a Igreja da Cientologia ficou muito infame devido aos vários processos que ela tomava por coagir seguidores que tentavam fugir de sua igreja e também porque ele perseguia muitos dos seus críticos. Isso dificultava a vida do John Travolta e passou os próximos 15 anos até conseguir um financiador, a Franchise Pictures, e a distribuidora, a Warner Bros. E para a direção do filme, John Travolta conseguiu Roger Christian, que era o diretor assistente de Star Wars Episódio 1. Com isso, mais 75 milhões de dólares de orçamento, o qual 5 deles o John Travolta desembolsou do próprio bolso dele para conseguir terminar este filme, John Travolta lançou aos cinemas em 2000 Battlefield Earth, o filme que ficou infame em ser o pior filme da década. E agora você deve estar se perguntando por que diabos a câmera está inclinada? Bem, devo dizer que esse filme ama o tal ângulo holandês, o qual a câmera é inclinada para representar inquietação ou estranheza na cena, que tem filtros de cores baita exagerados que servem apenas para distrair o espectador da fotografia exagerada do filme. Algo bem curioso, pois considerando que esse filme é bem ridiculamente ruim, não preciso de mais inquietação e estranheza que a experiência de assistir o próprio filme. Mas vamos ao que importa e ver o que diabos tem nesse filme. No ano 3000, os Psychlos dominam a Terra há mais de 1000 anos, onde a humanidade foi quase totalmente destruída e reduzida a apenas algumas poucas tribos espalhadas na Terra. Essas tribos humanas só acreditam que serão libertadas dos seus subjugadores se fizerem venerações aos seus deuses, ao qual eles acreditam que um dia o libertarão dos seus demônios e finalmente a humanidade poderá voltar a prosperar por conta própria. Mas um desses humanos não compartilha dessas crenças e acredita que ficar recluso em suas tribos venerando deuses não trará progresso algum à humanidade. E por isso, ele acredita que deve explorar a Terra por conta própria, desafiando todos os seus líderes. O nome deste protagonista é Johnny, e eu juro, ele não tem ligação alguma com Johnny de The Room, apesar de ter um cabelo semelhante, mesmo que sendo loiro. Durante sua exploração, ele termina encontrando outra tribo, e termina também encontrando uma das cidades abandonadas da Terra. Explorando por lá, eles são atacados inesperadamente pelos ETs. Johnny tenta emplacar uma fuga imitando na cara dura Blade Runner, mas é acertado por um laser que o atordoa e é capturado pelos ETs. Johnny e seus amigos são mandados para um centro de detenção de animais humanos que é comandado por um chefe de segurança chamado Tro, que nesse caso é o John Travolta, e o chamarei pelo nome, pois é muito mais prático do que ficar pronunciando o nome alienígena dele.
Após Johnny novamente tentar emplacar uma fuga e matar um dos ETs com a sua própria arma, ele descobre que esse humano tem uma inteligência acima da média. Por isso, ele toma atenção especial dele enquanto ele resolve suas próprias questões internas. E qual seria a questão interna que John Travolta tem para resolver? Bem, como os Psychlos são uma raça em que eles são colonizadores da galáxia, que tem vários campos de mineração espalhados por aí, a Terra sendo apenas mais um deles e considerada fim de mundo para os padrões dele, John Travolta está de saco cheio de ficar liderando este planeta. Então, ele pede transferência para um cargo mais ambicioso, mas o seu chefe tem outros planos para ele. We've decided to keep you here for another 50 cycles. With endless options for renewal. With endless options for renewal. With endless options for renewal. É, isso que dá você ficar mexendo com mulher de senador dos outros sem você se dar conta disso. Agora fica condenado a terminar este filme horroroso. Obviamente, isso irrita John Travolta com um cargo que ele considera de pouca ambição para alguém que quer conquistar galáxias e manda esta frase icônica. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxies. Uma salva de palmas para essa interpretação. Para tentar contornar esse cargo colocado nele de maneira permanente, John Travolta tem um plano. Ele descobre ouro no local que é tóxico para os Psychlos, pois caso não saiba, o planeta está com radiação ainda devido à guerra de extermínio. Então, os Psychlos não podem chegar perto destes locais radioativos, pois o tipo de ar que eles respiram, quando misturados à radiação, faz eles explodirem. Então, John Travolta pretende usar o conhecimento que ele conseguiu do ouro que ainda não informou ao Império para poder usar os seres humanos e ensiná-los a extrair este ouro para usar o valor dela para poder propinar seu caminho de volta ao planeta Psychlos, onde ele pretende conseguir um cargo de mais importância e sair do inferno que é considerado a Terra pelos ETs. O ser humano designado a liderar essa missão de mineração é nada menos que Johnny. Mas para alimentar esses humanos todos, os Psychlos precisam descobrir do que eles se alimentam. Então ele joga eles num local bem inóspito para ver o que eles comem para sobreviver. Os Psychlos dominam a Terra há 1000 anos e nunca tiveram a curiosidade de saber de como é que os humanos sobrevivem, né? Não sabem nada sobre o que eles comem, não sabem nada da cultura deles, tem desinteresse total. Eu acredito muito neste roteiro. Como outro passo para o plano de mineração dar certo, o John Travolta ensina nada mais nada menos que Johnny, que se mostrou o prisioneiro mais rebelde de todos eles, a como a falar a língua dos Psychlos, a biologia deles, a engenharia, a como pilotar as naves dos alienígenas numa máquina que é capaz de ensinar isso a tudo a eles, e ele nem pensa na ideia ou possibilidade de que ele possa usar os conhecimentos que ele adquiriu dos alienígenas para montar uma revolta, né? Para desencorajar qualquer tipo de resistência, John Travolta leva Johnny para uma biblioteca e conta a história de como é que a humanidade foi derrotada em apenas 9 minutos com um simples ataque de gás tóxico no planeta inteiro, que foi como eles subjugaram a Terra. E se isso não fosse o suficiente, ele sequestrou a namorada do protagonista e eles coagem a matá-la se não seguir suas ordens. Então John Travolta dá a nave de mineração para ele e o manda para o local de mineração. E é dado um prazo de 14 dias para encher pelo menos a metade da nave de ouro, senão ele matará todos eles. E para tentar garantir que eles não farão resistência, já que os Psychlos não podem chegar perto desse local sob risco de morrerem, ele bota um drone para vigiá-los. Apenas um drone. Então Johnny tem um plano. Ele pretende deixar metade do grupo fingindo que está trabalhando na mineração bem à vista do drone passando ocasionalmente, enquanto a outra metade vai em busca do Fort Knox. Esse Fort Knox ele teve conhecimento enquanto John Travolta o levou para dar sermão lá na biblioteca,
pois lá ele sabe que tem muito ouro guardado e armamento do exército que defendia lá naquela época. Mas é uma decisão bem estranha, por sinal, pois considerando que eles estão com alienígenas que são obcecados pelo ouro, que é o bem mais valioso da galáxia para eles, com certeza eles já teriam pesquisado sobre o tal Fort Knox e já teriam recolhido tal ouro. Mas quando eles chegam lá, eles não só encontram todo o ouro intacto, como também todo o armamento em ótimas condições, como se nem tivesse passado 1000 anos. Isso inclusive as aeronaves de combate, que estão todos cheios de gasolina e não sofreram deterioração de nenhuma espécie. É inconcebível pensar que o roteirista achou que a gente ia engolir a ideia de que os alienígenas por um segundo sequer nunca tiveram a curiosidade de descobrir o que a humanidade considerava de valioso, como o próprio ouro que eles tanto almejam. Pois se eles pesquisassem todas as reservas de ouro que a gente armazenasse, com certeza Fort Knox não estaria abandonado do jeito que está. E em apenas 14 dias, a humanidade não só aprende a pilotar esses aviões, como também a utilizar todo o equipamento militar que lá tem. E não tem só metralhadoras, explosivos e aviões. Também tem uma bomba atômica lá, em condição de funcionamento. E novamente, como nosso protagonista teve o conhecimento de todos os pontos fracos e fortes dos alienígenas, ele sabe que se detonar a bomba atômica no planeta dos Psychlos, vai causar uma reação em cadeia que causa destruição de todo o planeta. Os alienígenas deram esse conhecimento para eles também. E após treinarem armamentos e pilotar aviões, em apenas 14 dias, eu reitero novamente, iniciam a rebelião contra os Psychlos. E caramba, devo dizer que Johnny é um cara eficiente em treinar as pessoas, pois os pilotos de aviões estão conseguindo voar como se estivessem pilotando há anos. Consegue dar rasante, passar lugares apertados. Parece até os pilotos do X-Wing na Batalha da Estrela da Morte. E no meio desse quebra-pau todo, destruição e tiroteios com slow motions desnecessários, que faz você pensar que contrataram o diretor de Os Trapalhões na Guerra dos Planetas para cenas de ação, finalmente a humanidade consegue destruir o domo que protegia os alienígenas da atmosfera da Terra, e isso causa a destruição de todos eles, só sobrando John Travolta, que tenta ativar o teletransporte para trazer reforços do planeta Psychlos. Mas Johnny consegue sobrepujar o John Travolta e lhe arranca um braço, algo que parece incomodar só levemente o alienígena. Então, um dos seres humanos se sacrifica, teletransportando a bomba atômica para o planeta Psychlos e o detona, causando a destruição completa do planeta, e assim a humanidade consegue ganhar a guerra e finalmente se liberta da escravidão. Numa piada irônica final, Johnny prende John Travolta numa cela cercada de ouro para poder dizer que ele conseguiu tudo o que queria, mas não da maneira que ele esperava. Com tanta burrice dos ETs, eu até me pergunto para onde é que foi aquele papo de que derrotaram a humanidade em apenas 9 minutos, quando apenas um grupo de perrapados se instruíram em menos de 14 dias em como se armar para conseguir derrotar vocês, dominadores deste planeta, que não só perderam esta batalha, como perderam também o planeta natal de vocês. Caramba, como é que vocês se dizem conquistadores depois disso tudo? E assim termina o filme, que por sinal só cobre apenas 1/3 do livro. Então o filme foi um sucesso? Foi um sucesso em ser um fracasso, pois dos mais de 70 milhões de dólares de orçamento, só conseguiu pouco mais de 30 milhões de volta. Um fiasco total. E o filme teve o roteiro de J.D. Shapiro, que foi o que fez a adaptação das telonas do roteiro do livro. Mas boa parte desse roteiro foi reescrito por Corey Mandel, o qual ele bota certa responsabilidade em por que o filme ser tão absurdo na sua execução. Apesar de tudo, J.D. Shapiro aceitou o prêmio de pior filme na década de 2010 da Framboesa de Ouro e teve direito a discurso e tudo. The critic for the New York Times said, Battlefield Earth is about the extinction of the human race. And after seeing this movie,
I'm all for it. São tantas histórias toscas do filme que não dá para contar todas. Por exemplo, é dito que o líder da Scientologia, David Miscavige, teria supervisionado cena a cena da produção. Isso é negado completamente pela Scientologia. Além disso, Tom Cruise teria aconselhado John Travolta a não fazer esse filme, algo que seus assessores negam veementemente qualquer conhecimento de suas ações. E também há relatos de que membros da Scientologia eram aconselhados, se não às vezes forçado, a ver o filme várias vezes sob pena de retaliações dos membros da igreja da Scientologia, algo que causou muito desconforto entre eles. E quando o filme foi um fracasso, o líder da Scientologia teria se distanciado o máximo possível e também negado qualquer conhecimento de seu envolvimento na produção. E falando em fracasso, a Franchise Pictures, que produziu o filme, foi acusado pela FBI de fraude orçamental, pois quando ele dava os custos do filme para seus financiadores, ele inflava os custos quando dava um percentual que estava disposto a investir no filme, assim conseguindo uma maior parcela da grana para poder investir não só nesse filme como em outros. Isso não só sujou a reputação da empresa, como também foi condenado a pagar mais de 120 milhões de dólares em multa, o que ocasionou a sua falência em 2007. Vamos falar a verdade, não dá muito para levar o filme a sério, pois além de usarem dreadlocks, tem saltos altos para poderem transmitir a ideia de que eles têm mais de 2,50 m. E não bastasse isso, a atuação exagerada de John Travolta e o resto do elenco tira qualquer seriedade da história. Do you want lunch? Mas tentando deixar esses problemas de lado, eu até louvo a ideia de que eles tentaram fazer os ETs mais complexos do que simples conquistadores baratos em que a humanidade tem que destruir. Pois não só vemos eles dominando os humanos, como vemos intrigas entre eles mesmos, e o vilão principal não é o líder supremo dos ETs, é apenas mais um cara no mecanismo desse império gigantesco, que está tentando tirar vantagem e subir na hierarquia entre eles. Mas infelizmente a execução deixa a desejar quando temos atuações deste tipo. E desse tipo. Oh, you're too much! E desse tipo. E pensar que John Travolta defendeu esse filme dizendo que ele é tipo Star Wars, só que melhor. Aliás, eu peço desculpas a você, espectador, se você ao fim deste vídeo ficar com torcicolo, pois realmente esse filme inclina tanto as cenas que inclinou até minha própria câmera. E antes de terminar este vídeo, eu queria fazer um tributo às artes cênicas, homenageando um ator especial de nome de respeito. Este ator é Cuzin Toma, romeno de 44 anos que faz filmes lá na Romênia e traz o respeito às artes cênicas que merece, algo que este filme definitivamente não traz. E para a mulherada, que eu sei que é uma minoria deste canal, eu devo perguntar: Cuzin lindo, não? Então um abraço ao Cuzin e até a próxima edição de Sessão Chorumão.